Você tem dúvidas de que Deus existe? Você tem dúvidas do que Deus pode fazer na sua vida? Você ainda tem dúvida das grandes coisas que Deus pode fazer? Eu fiz esse vídeo para você acabar com todas as suas dúvidas. Hoje eu vou contar grandes testemunhos que Deus realizou na minha vida e eu espero que isso te ajude a acabar com as suas dúvidas. E aí pessoal, meu nome é Camila, eu faço parte do Multiforme Movement e hoje eu queria gravar um vídeo para vocês falando sobre mim, falando sobre o que Deus fez na minha vida e eu quero falar sobre um dos maiores testemunhos que aconteceu na minha vida. Que Deus ele operou em mim e que Deus ele me transformou. Com isso, eu quero te convencer de que Deus existe, de que Ele trabalha e de que Ele fala assim com a gente. Esse vídeo vão ter várias etapas da minha vida que eu vou abrir para vocês para te ajudar e te edificar. Então vamos lá. Bom, eu nasci em berço cristão, eu sempre fui da igreja. Mas não é sempre que a gente fica firme na igreja, mesmo indo à igreja. Eu passei por várias fases ruins na minha vida, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, mas eu queria trazer para vocês coisas surreais que aconteceram comigo. A primeira vez que Deus ele falou diretamente comigo foi quando eu tinha entre 11 e 12 anos. Eu gostei de um menino da minha igreja, só que esse menino ele era muito mais velho do que eu. E eu sofria por isso, porque meus pais não queriam deixar eu namorar e também não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E um dia eu orei ao Senhor pedindo para que Ele me ajudasse, para que Ele falasse comigo, para que aquela situação fosse resolvida, porque eu estava muito triste, aquilo lá estava me angustiando. E eu me lembro que depois dessa oração eu cheguei na igreja e tinha uma pessoa que estava pregando, essa pessoa nunca tinha ido na minha igreja. E essa pessoa pregou sobre uma árvore. Ela falava que a árvore ela tem o tempo certo de dar fruto. E quando a gente come o fruto verde, a gente amarga a boca. Porque quando a gente come as coisas antes do tempo certo, a gente acaba se decepcionando com o gosto. E eu me lembro que eu senti Deus naquela palavra. E eu me lembro que essa foi a primeira vez que eu senti Deus falando muito forte comigo. Mas Deus ele fez muitas outras coisas muito mais mirabolantes na minha vida, eu vou te contar. Conforme foi passando o tempo, eu saí dessa pré-adolescência, entrei na adolescência e essa foi a fase que eu mais fiquei longe de Deus, que foi no ensino médio. E eu me lembro que eu saía com umas amigas minhas depois da escola e elas gostavam de ir em barzinho, essas coisas, e eu comecei a ir com elas. Acontece que eu sabia que aquilo não era pra mim. Eu sabia que Deus tinha me chamado para ser santa. Santa quer dizer separada, então aquelas coisas não faziam parte do meu convívio. Mas mesmo assim eu queria ir, eu queria fazer parte do grupo delas, eu queria estar com elas. E desde então, e aí eu passei um tempo frequentando essas coisas com elas, só que mesmo assim eu ia à igreja, eu sentia Deus falar comigo, mas eu não dava ouvidos. E aí um dia, olha só o que aconteceu. Eu tava no metrô, a gente tava indo pra uma praça lá, onde a gente ia ficar lá com o pessoal. Eu lembro que a gente esperou uns 3 trens passar. Passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, porque tava muito cheio, a gente não conseguia entrar. E aí, quando a gente entrou no terceiro metrô que passou, a gente entrou num certo vagão e a gente só ia ficar uma estação dentro do metrô, dentro daquele trem. E eu lembro que a gente tava conversando e de repente um rapaz, ele tava atrás de mim. E ele me cutucou, e ele disse assim, posso falar com você? E aí eu falei, pode, né? Claro. E ele falou assim, quando a gente planta laranja, a gente colhe o quê? E eu falei, laranja. E aí ele falou, e quando a gente planta maçã, a gente colhe o quê? Aí eu disse, maçã. Aí ele terminou dizendo, e quando a gente planta o pecado, a gente colhe o quê? E aí eu olhei pra cara dele, eu falei, o pecado? Aí ele falou, não, a morte. Aí ele olhou pra mim dentro dos meus olhos e disse, Deus está te chamando e Ele está te dizendo que se você não se arrepender dos seus pecados, você irá morrer espiritualmente. E eu lembro que aquela palavra entrou dentro do meu coração de uma forma tão grande, que eu fiquei em estado de choque. E eu tava com aquelas minhas 2 amigas. E eu me lembro que a gente saiu do vagão e aquela palavra era realmente pra mim. Porque quando eu olhei pra cara das duas, elas estavam debochando da palavra daquele homem. E elas começaram a rir daquela situação. Eu fiquei em estado de choque, porque eu sabia que era Deus falando comigo. E aí a gente foi até aquele local que a gente frequentava. Mas eu fui com elas porque naquele local era o ponto de ônibus que me levava até em casa. Então elas foram pra um lugar e eu fui
pro ponto de ônibus pegar o meu ônibus e nunca mais voltei. Porque quando Deus ele fala diretamente ao nosso coração e a gente não tem dúvidas, a gente obedece à voz de Deus. E falando sobre voz de Deus, depois que eu passei dessa fase da adolescência, do ensino médio, eu entrei na faculdade. E eu quero te dizer que na faculdade eu ouvi a voz de Deus, mas não ouvi assim, Deus falou comigo através de uma pessoa. Quando eu entrei na faculdade, Deus realmente falou ao meu ouvido. E aconteceu isso numa prova. Deus me deu a resposta de uma questão da prova no meio da minha prova. Você acredita? Acontece que eu tava de sub, que é quando você não passa nas matérias. Eu podia pegar até 3 DPs para passar de ano naquela época. E eu tava com umas 5, 6 subs, ou seja, eu precisava passar em algumas para poder passar de ano. E uma dessas provas era sobre Isaac Newton. E eu me lembro que eu havia estudado muito sobre aquilo, sobre aquela história, sobre o que havia acontecido na época dele. E uma das perguntas era, qual foi a doença que atacou a época de Isaac Newton? Mas na hora da prova me deu um branco e eu não conseguia me lembrar. Então eu me lembro que eu abaixei a cabeça e eu comecei a orar, implorar para o Senhor. No meio da prova eu abaixei a cabeça e comecei a pedir, Senhor, por favor, me ajuda a lembrar. Me ajuda a lembrar disso daqui porque eu esqueci. E eu lembro que eu mostrava para Deus nos meus pensamentos. Olha, Senhor, tava aqui, ó, era essa palavra, tava em negrito. Eu grifei, Senhor, eu estudei, por favor, me ajuda a lembrar. De repente, no meio da minha oração, não foi de dentro para fora do meu coração, da minha mente, foi de fora para dentro. Eu tava com a cabeça abaixada na mesa e eu ouvi uma voz dizendo, peste bubônica. E eu me lembro direitinho, eu me lembro da voz de Deus. Era uma voz forte, poderosa. E para vocês verem como realmente foi de fora para dentro essa voz, eu tava abaixada e eu levantei e virei pro lado para ver quem que tava falando comigo. E como eu sabia que era a voz de Deus me dando a resposta da prova, eu comecei a chorar no meio da prova, dizendo, meu Deus, muito obrigada, eu ouvi a tua voz. A resposta naquele momento já nem importava mais, porque o fato de eu ter ouvido a voz de Deus impactou a minha vida de tal forma que eu nunca mais esqueci daquela voz. E para confirmar que foi Deus mesmo, eu quero te dizer que quando eu cheguei em casa, eu peguei o relatório e não estava escrito peste bubônica no relatório, estava escrito peste negra. E eu fui pesquisar, eu não sabia que a peste negra era a peste bubônica. Eu não tinha estudado isso. Eu tinha estudado que a peste negra havia afetado aquela época de Isaac Newton, mas eu não sabia que ela tinha um outro nome que chamava peste bubônica. Você ainda tem dúvidas de que Deus existe? Eu ainda vou continuar te dizendo outras coisas que Deus fez na minha vida e você vai sair desse vídeo acreditando no Deus vivo. Nessa mesma época, eu estava em um relacionamento e esse relacionamento ele não estava dando certo. Eu me lembro que no meio desse relacionamento a gente tinha várias brigas e em uma dessas brigas eu orei ao Senhor e eu pedi para que Deus ele falasse diretamente comigo e eu pedi para que se não fosse da vontade dele, para que Deus arrancasse aquela pessoa da minha vida. Depois de uma semana dessa oração, essa pessoa ela simplesmente terminou comigo e eu lembro que eu fiquei muito mal, muito triste nessa época, porque eu não esperava esse final de relacionamento. Mas embora Deus tenha arrancado da minha vida, porque foi assim que eu pedi, eu fiquei arrasada, eu fiquei muito triste. Foi uma das fases que eu mais fiquei triste na minha vida, porque eu estava acostumada a viver com aquela pessoa. E um dia eu estava indo à faculdade, porque aquela pessoa ela estava junto comigo na faculdade. A gente se via todos os dias. E eu me lembro que indo para a faculdade eu já não estava aguentando mais aquela situação. E no caminho da minha casa até o ponto de ônibus eu perdi as forças de tristeza. E eu comecei a orar, falando, Senhor, por favor. Eu comecei a orar, falando, Senhor, por favor, me sustenta, porque eu não aguento mais essa situação. Eu não consigo viver com isso. Eu vou ter que encontrar aquela pessoa novamente. Eu vou sofrer demais. Então eu fui lá chorando até o ponto de ônibus, da minha casa até o ponto de ônibus, eu fui chorando, fui arrasada. E eu lembro que passou um ônibus e eu tava tão triste que eu deixei ele passar. Eu continuei no ponto de ônibus. Depois de uns 10 minutos passou um outro e aí eu peguei esse ônibus. Eu gostava de sentar sempre no mesmo banco ali depois da catraca. E eu me lembro que eu sentei nesse banco e depois de um tempo uma senhora sentou do meu lado. E aí eu já não estava mais chorando, eu estava simplesmente olhando pra rua, pra paisagem, enquanto o ônibus andava. Chegou um determinado lugar que aquela senhora iria se levantar para sair, para descer no seu ponto. Mas antes de sair, ela me cutucou e ela virou para mim, ela falou exatamente assim: filha, eu não sei o que está passando no seu coração. Eu não te conheço, eu não sei no que você acredita.
mas eu senti que Deus quer te falar algo. E eu vou te dizer o que é. E eu olhei para a cara dela assustada e esperei ela dizer. E ela disse assim: Deus, ele terminou esse ciclo na sua vida, mas ele está querendo te dizer que coisas novas virão e coisas muito melhores do que você já sonhou. E eu olhei pro rosto dela e lembrei da oração do caminho que eu tive com o Senhor. E aquelas palavras, elas desceram como um bálsamo na minha vida. Toda aquela tristeza, toda aquela angústia, toda aquela chateação tinha saído através das palavras daquela mulher, através de Deus que agiu sobre a vida dela e me renovou e me deu novas forças. Depois daquele dia, eu nunca mais sofri por causa daquele final de relacionamento, porque eu acreditei que Deus tinha coisas novas para mim. Então, a partir desse momento, eu decidi confiar nos caminhos do Senhor. Depois disso, depois que esse meu relacionamento acabou, eu comecei a buscar a Deus como nunca antes. E essa foi a fase que eu senti mais Deus perto de mim. Eu tive experiências de orar durante a noite, durante as madrugadas e sentir Jesus do meu lado. Ao ponto de eu sentar na cama, orar e sentir uma pessoa do meu lado. Você tem noção do que é sentir uma pessoa do seu lado? Você tem noção do que é sentir a presença de Deus de tal forma do seu lado, ao ponto de parecer que está tocando nela? Foi exatamente isso que eu senti. Eu senti que eu tocava em Jesus. Eu senti a presença de Deus tão grande na minha vida que era como se eu e ele andássemos lado a lado todos os dias. E depois dessa fase maravilhosa, eu conheci o meu marido hoje. E depois dessa fase maravilhosa que eu estava vivendo com Jesus, eu conheci uma pessoa. Mas depois daquele final de relacionamento, eu tomei uma decisão na minha vida, que eu jamais tomaria outras decisões se Jesus não me falasse o que era para mim de fato fazer. Eu decidi que nunca mais eu ia fazer nada que não fosse da vontade de Deus. Eu decidi isso, eu levo isso comigo até hoje. Tudo que eu vou fazer, eu sempre oro e pergunto: Senhor, eu posso? Senhor, eu devo? Senhor, eu faço? E vem dando certo. Então eu conheci uma pessoa e a gente postergou muito começar um relacionamento porque nós dois tínhamos essa posição. Só que o meu sonho era conhecer alguém e Deus dissesse pra mim: é essa pessoa. Então eu fiz, quando a gente se conheceu, a gente resolveu fazer um propósito junto e a gente quis fazer um voto e a gente quis fazer um propósito para que Deus confirmasse o nosso relacionamento. Acontece que a minha mãe é uma pessoa muito difícil de lidar e eu queria que a pessoa que eu fosse me relacionar, namorar, pra casar, fosse da aprovação dela. Então eu lembro que eu orei ao Senhor e eu falei de coração, eu falei: Senhor, se for pra ser essa pessoa, que a minha mãe aceite de todo o coração, que ela chame de filho na primeira vez que vê. E eu lembro que quando a gente foi sair uma vez, junto com meus pais, foi exatamente isso que aconteceu. A minha mãe amou ele e a minha mãe chamou ele de filho no meio da mesa. Ela virou pra ele e falou assim: não, meu filho, tudo bem. E aí quando eu olhei pra ela, eu vi ela falando: não, meu filho, tudo bem. Eu entendi que era Deus confirmando o meu relacionamento. Então depois disso, depois que Deus confirmou o meu propósito e o propósito dele, nós resolvemos anunciar o nosso namoro e depois o nosso noivado. Mas antes de casar, Deus fez outra coisa na minha vida. Eu me formei no curso de engenharia e na época eu ainda estava estudando. E eu fazia um estágio. E quando nós estávamos para casar, eu não sabia se de fato eu continuaria desse estágio ou se eu largaria tudo para começar uma coisa nova com ele. Nós tínhamos planos de ter um nosso negócio próprio. E como nós íamos casar, era uma decisão muito arriscada de se tomar sozinha. E eu lembro que eu orei ao Senhor de novo, porque tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que pôr em oração. E eu orei, eu falei: Senhor, por favor, o que eu faço? Me ajuda, eu saio desse trabalho ou não? E um dia eu fui almoçar com a minha mãe e sabe aqueles folhetinhos que a gente entrega na igreja, entrega na rua? Uma senhora entregou um folhetinho para mim e aquele folheto estava dizendo exatamente sobre trabalho, estudo e vida com Deus. E no folheto dizia assim: porque nós estudamos e nós trabalhamos, mas tudo tem um fim e um novo começo. E no folheto dizia exatamente assim: Deus está colocando um fim nessa porta para te abrir uma porta maior ainda. E eu lembro que eu li aquele folheto, eu lembro que eu me arrepiei todinha na hora, porque era como se Deus estivesse falando comigo através daquelas palavras, dizendo assim: filha, pode pedir a sua demissão em paz, porque eu tenho uma porta maior ainda para você. Eu senti Deus naquele folheto. E mesmo assim eu fiquei com medo. E eu lembro que depois de alguns dias eu cheguei no trabalho, eu cheguei no estágio,
E aí eu lembro que um rapaz que não era cristão, ele virou pra mim e ele falou assim: por que você tá trabalhando aqui ainda? Por que você tá aqui? Por que você não vai trabalhar com seu noivo? Porque eu tinha conversado uma vez com ele sobre o que a gente fazia. E ele falou: eu ainda não entendi por que você tá aqui, não é pra você tá aqui mais. E eu olhei pro rosto daquele menino, eu lembrei do folheto, no mesmo dia eu pedi pra sair, porque era Deus que estava confirmando. E batata, eu saí, nós casamos, nós abrimos a nossa empresa e a gente está muito bem hoje para honra e glória do Senhor. Depois de tudo isso, depois de sair do emprego, abrir uma empresa nova, casar, Deus ele fez várias outras coisas na minha vida, que se eu for ficar contando tudo aqui, esse vídeo vai dar 3 horas. Mas eu quero falar sobre algo específico que Deus fez depois do meu casamento. E essa conferência tinha o tema chamado Multiforme. E eu me lembro de eu estar sentada no meio daquela multidão, era uma multidão, tinha umas 3.000 pessoas, e eu olhei para aquele telão escrito Multiforme. Eu senti Deus naquele telão dizendo assim para mim, Multiforme. E eu lembro que eu virei pro Renato e falei assim, Multiforme, esse é o nome, do nada. E depois disso, nós criamos a Multiforme Movement. Eu quero te dizer que Deus ele trabalhou todo esse tempo na minha vida para eu chegar até aqui hoje e estar gravando esse vídeo para você. Por quê? Porque a Multiforme nasceu no coração de Deus. Deus transbordou ele para as nossas vidas. Desde então a gente vem trabalhando nesse projeto, desde então nós vemos nos empenhando para transformar vidas como a sua que está assistindo esse vídeo e vem transformando as nossas vidas principalmente, porque depois disso Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Deus tem revolucionado as nossas vidas de forma grandiosa, fazendo coisas novas, fazendo coisas transformadoras, coisas que edificam, que realmente trazem paz, amor, alegria às pessoas e principalmente na nossa vida. Então, tudo isso resultou na Multiforme. Depois de tudo isso, eu quero finalizar esse vídeo com um último testemunho que foi recente. Bom, no meio dessas coisas que foram acontecendo, eu e meu marido fomos fazer uma viagem para comemorar mais um ano do nosso casamento. No dia que a gente fazia 1 ano de casamento, nós fomos em uma igreja lá em Florianópolis, uma igreja que a gente gosta, que a gente tem afinidade. E naquele culto, Deus ele falou muito forte no nosso coração e a gente tomou ceia e no final nós fomos pedir uma oração para Deus abençoar o nosso casamento. E eu me lembro que no meio daquela oração, uma mulher ela orava por nós e ela colocou a mão na minha barriga e começou a dizer que Deus estava abençoando a minha madre. E eu lembro que depois disso o Renato ficou falando, você viu que ela ficou orando pela sua madre? Você viu que ela ficou orando para que Deus abençoasse uma gravidez? Bom, passou 2 meses e eu engravidei. E aí foi ocorrendo a gravidez e aí chegou no dia do parto, que é o que eu quero falar pra vocês. Quando chegou o dia do parto, a gente tava muito tenso. Eu passei a gravidez toda calma, ele também. Mas quando chegou na hora do parto, nós dois começamos a ficar com uma preocupação muito grande. Antes de eu entrar na sala de parto, uma mulher conhecida minha mandou uma mensagem dizendo assim pra mim: Camila, Jesus está na sala de parto, Jesus está junto com você. E aquela mensagem não me trouxe paz, aquela mensagem me trouxe uma preocupação, era como se alguém estivesse me avisando de alguma coisa. Eu tive muitas complicações no meu parto durou mais tempo do que o normal, eu tive muita perca de sangue no meu parto, porque eu tinha um mioma muito grande. E no meio do meu parto, a anestesia não pegava mais, então eu comecei a sentir a minha cirurgia. Acontece que eu me lembro de uma hora eu acordar e eu tava sentindo dor e eu só lembro de sentir Deus comigo. E eu disse: Jesus, eu sinto a sua presença aqui. E era como se eu sentisse Jesus na hora do parto, era como se eu sentisse Jesus fazendo a cirurgia por mim. E naquele momento que eu falei: Senhor, eu sinto a sua presença aqui, eu desmaiei e eu desliguei. E eu lembro que eu só acordei depois quando a Laura já tinha nascido. E essa foi a última experiência recente que eu tive com Deus, de sentir Ele mais uma vez cuidando de mim, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor Ele vem trabalhando na minha vida e é maravilhoso sentir a mão de Deus sobre a gente, é maravilhoso sentir as mãos do Senhor sobre a gente. Eu quero que você reflita sobre esses testemunhos, eu peço de coração que Deus Ele use essas palavras para transformar a sua vida. E eu peço para Deus para que toda dúvida sobre todas as coisas que vêm sobre a sua vida venham cair por terra. E eu estou dizendo isso porque se eu passei tudo isso até hoje é por um e único motivo.
para que essas coisas transformem a vida de outras pessoas. Eu espero de coração que os meus testemunhos que Deus tem feito na minha vida venham transformar a vida de vocês e que tudo isso venha ser para a honra e para a glória de Jesus. Então é isso, pessoal, esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas você que viu até aqui, eu quero te agradecer e deixa aqui o seu testemunho aqui nos comentários, deixa aqui algo que Deus fez na sua vida, que te transformou e que te edificou, deixa algo aqui que vai edificar a vida das outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que não acredita em Deus, compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por uma dificuldade na vida, porque através dessas palavras, quem sabe você não pode ser usado para transformar a vida de alguém também. Então é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. E com tudo isso, no meio da Multiforme, nós criamos um e-book gratuito para te ajudar a vencer a inconstância espiritual. Eu espero que esse livro te transforme também através das palavras que nós escrevemos. O link vai estar aqui na descrição. Baixe esse e-book, leia e transforme a sua vida para que você venha a ser constante em Jesus. É isso. Bem-vindo à Multiforme.